Estamos iniciando mais um podcast. Oi, meu nome é Rafaela Rosano e hoje a gente vai entrevistar pessoas muito importantes aqui para estagiando. Oi, Éder. Oi, Vinícius. Oi, se Rafa. apresentem. Tudo bem aí? Tudo bem. Então tá bom. Quer se apresentar? Não, a gente vai fazer de acordo com o que a Rafa conduzir a conversa. Então, você fique tranquila, à vontade, faz de conta que tá tudo bem e pode tocar aí, faça as perguntas. Como todas as conversas que a gente sempre tem. Isso. Então, vamos lá. Eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês. Quem é Éder, quem é Vinícius. Certo. A gente precisa ter um início nisso aí, né? Beleza, vamos lá então, Rafa. Vamos falar um pouquinho, né, como tudo surgiu, né? Então, começar aí falando um pouquinho sobre mim, depois o Vi fala um pouco sobre ele, e aí a gente fala como tudo isso surgiu, a questão do estagiando, toda essa parte, né, até chegar aqui nesse podcast. Então, vamos lá. Eu comecei trabalhando bem cedo, né? Então, eu nasci aqui no bairro do Ipiranga mesmo, que é onde a gente fica, e eu comecei a trabalhar cedinho, com 13 anos, foi o meu primeiro emprego registrado em carteira, né? Então, comecei trabalhando como office boy no Palace. Palace, você nunca ouviu falar, né? O que é Palace? O Palace era uma casa de show, tipo Credit Car House, sabe? Sabe o que é Credit Car House? Não. Você nunca foi no show, Rafa? Eu não gosto muito não, sou meio antissocial. Então, era uma casa de show e lá eu era office boy, porque antigamente pra você comprar ingresso pra ir no show não era igual hoje, né? Tem o simples, ingresso fácil, essas coisas. Tinha que levar o ingresso pra pessoa, né? E aí eu fazia esse trabalho, enfim. E aí comecei lá como office boy e a partir de então, aí eu trabalhei no Palace como office boy. Aí depois do Palace eu saí e fui trabalhar... Deixa eu ver. Mas desculpa até te interromper. Office boy é o quê? Segurança? Eu não sei o que é. Viu? Vocês, ó, que estão acompanhando. Não, é porque esse cargo não existe mais, né? Não. existe A gente Não. nunca ouviu falar. O que Um que é? office boy é um antigo que é hoje o que faz mais ou menos um motoboy, né? Ah, um motoboy. Isso, mas só que o office boy ia de ônibus, né? Ah, ia Andando, a pé. Então fazia toda a parte administrativa. Então, exemplo, lá quando eu trabalhava, eu fazia banco. Então, hoje, essas facilidades que tem, pagar a conta pelo celular, essas coisas, não. Você Tinha que ir tudo no banco. Então, tá. departamento lá financeiro falava, ó, tem que ir no Bradesco pagar a conta X, depositar o cheque, essas coisas, né? Entendi. Então, a juventude aí que vai assistir esse vídeo nunca soube o que era um office boy, né? A gente tá descobrindo todo mundo junto. Inclusive, eu acho que as pessoas estavam com essa dúvida também e deram graças a Deus eu ter perguntado o que era office boy. Isso. Então, o office boy nada mais era que era uma pessoa que auxiliava toda a empresa, o departamento, e fazia essas coisas, banco, ir nos clientes, essas coisas. Então, andava muito de ônibus e muito a pé, né? Então, tinha que andar com o guia. O que é um guia? Tipo um GPS, né? Sim. Sabe, um Waze? Mas Sei. era um Waze de papel, né? Sim. Então... Um um mapa, trampo. né, do mundo, né? Isso. São Mapa Tinha que do saber mundo. São geografia, outros né? tempos. E enfim, aí esse foi o meu primeiro trabalho e depois eu saí do Palace e fui trabalhar lá na Brasilwagen, que aí também era como office boy. Brasilwagen é uma concessionária de veículos, Volks, enfim. E aí lá eu trabalhei um tempinho até que razoável, acho que uns 3, 4 anos, até sair de lá como assistente administrativo. E nesse inteirinho aí, quando eu saí de lá da Brasilwagen, aí tudo começou a mudar, né? Porque aí foi um ano meio que sabático, onde teoricamente tudo que eu tinha conquistado ali eu meio que perdi. Porque eu falei, vou sair aqui da Brasilwagen com 18 anos, 18 para 19, ganhava mó bem. Na Sim. época nem sei, mas tipo, sei lá, 2, 3 mil. Isso aí, que ano que foi? 2099. Nossa, ganhava muito bem, né? Porra, na época, mó bem, já Sim. tinha um carro, mó legal e tal. E aí, quando eu saí de lá, porque quando é jovem, né? Jovem faz algumas burradas. Mas, graças a Deus, foi uma burrada no momento, mas depois tudo deu certo. E aí, quando eu saí de lá, tipo, aí, enfim, aí eu entrei no Jorei lá, e aonde começou as coisas mudar. Mas foi um ano bem difícil, que eu fiquei um ano inteiro desempregado, sem fazer nada, enfim. E aí, buscando novas coisas, e aí foi aonde eu comecei a entrar nesse ramo do concurso e do estágio. E aí foi aonde começou a aparecer, nesse um ano, fiz algumas outras coisas,
Aí até então um amigo meu me convidar para ser estagiário numa empresa de concurso, que era a Conesul, né? Então, Conesul na época era a segunda maior empresa de concurso do Brasil, e aí foi lá onde eu comecei como estagiário. Sim. E aí a Conesul fazia o concurso do metrô aqui em São Paulo, e aí eu entrei lá para achar somente as escolas. Então a Conesul tinha ganho esse concurso, e o primeiro concurso deu 90 mil inscritos. E aí na época que eles me chamaram foi para arrumar as escolas, ir atrás das escolas para aplicar. E aí desde então eu fui ficando lá, comecei como estagiário realmente, e aí trabalhei na Conesul, foi de 2001, 2002 até 2009, né? Então, Nossa, bastante pensar, tempo, gente, eu nasci em 2004, você tava na Conesul ali, iniciando outra carreira da sua vida, tinha nem nascido. Não, pra E você eu ver. aqui hoje. Viu? Ai, meu Deus. Viu como eu tô ficando velho? Não, tô novo Quanto a sua ainda. idade? Quanto a sua idade? Eu vou fazer 40, tô novo ainda, pô. Ah, não, tá jovem, mas contando a história, parece uma história de uma pessoa bem mais velha, né? Ah, sim. Porque É. já foi bastante, igual eu falei, viveu começou cedo. com 13, né? É, começou bem cedo. Então se você pegar aí 27 anos já, né? Sim. Mais que Nossa. sua idade, viu? É, então, A já idade pode se do Vi, ó. aposentar, A né? idade do A Vio. minha idade, Já é. pode se aposentar, né? Ah, tá quase já. O Vini com 27 parece mais velho, né, Vini? A Porra. idade vai... O tempo, Porra. as coisas, o estresse vai acabando com as Vai, pessoas, vai né? acabando, mas vai tendo barba Resumindo, branca, ela falou que você tá cabelo- acabado, você É. percebeu? Você tá um pouco... Principalmente o Vini, Sincero, hein? vou dar uma notícia Que aqui. O isso? Vini, ele vai ser pai agora, né? Parabéns, Vini. Muito obrigado. Tu quantos meses? Tá, 5 meses. 5 meses, É. o Vini vai ser pai. E ele vai ficar, então, já vamos Agora- já adiantar que ele agora vai só ficar um vai ficar pouquinho mais branco. acabado do que ele Pois já... é. Obrigado, Rafa. já por essa- está. A Rafa por foi esse sincera. elogio todo aí. Mas, resumindo, para encerrar, aí quando eu saí da Conesul, eu trabalhei num outro instituto, que era Instituto Cidades, que também fazia concurso. E aí em 2010, quando eu montei a minha primeira empresa lá, que chamava Seletrix, e aí foi lá que o Vinícius começou a trabalhar junto comigo. Então o Vini tinha 15 anos, né? Tinha, Nossa, isso. vocês se conheceram muito cedo, né? Ah, sim, aí, enfim, Não, isso se na parte... conhecer, isso eu tô falando mais da parte profissional, né? Sim. Não da parte pessoal mesmo. Uhum. Então aí o Vini começou comigo lá na Seletrix, e aí depois da Seletrix foi aonde a gente montou o IUDS, né? E o IUDS esse mês de abril faz 10 anos. Então, aí daqui a pouco a gente entra na linha do estagiando e contar aí o que é o IUDS mesmo. Então deixa o Vice contar a apresente, historinha então. dele aí rapidão. Então, meu nome é Vinícius, como o Éder até falou, eu também comecei a trabalhar cedo, com 15 anos já arrumei meu primeiro emprego, que já nem eu trabalhei também. já lá você começou com 15 anos também? Comecei com 15. Inclusive, a empresa que eu comecei hoje é cliente da gente, Qual que é? é a Associação Vencer. Ah, Coloca um pi aí, não sei se pode. Pode sim, né? E aí eu comecei com 15 anos também como estagiário lá na Seletrix, então fazia também toda essa parte de arrumar a escola, falar com os candidatos, esse atendimento, e também fazia a parte de administração de estagiários lá, então a gente cuidava de estagiários de órgãos lá do Piauí, enfim, tinha bastante órgãos aí. Imagina o Vini com 15 anos atendendo a Polícia Federal, Ah, o é. Inmetro, Biblioteca Nacional, Gabinete da Presidência da República. A gente Era tem isso de um mesmo. monte de órgão top. E o Vinícius com 15 anos, Eu falando lembro- umas gírias, eu não esqueço. eu lembro Que até ele hoje fala que até hoje as quem gírias, né? pedia os estagiários lá da delegacia do Paraná era o próprio delegado. Era até mulher, era delegada. Ah, é? E ela ligava e a E gente aí, desenrolava lá na hora. Então, imagina, pra delegado... E aí, tia? Não, mas tratava direito, aprende bastante coisas, né? E aí Mas eu comecei com lá... aquele palavreado mais malandrão. e- hein? Não, eu nunca fui assim. Não, eu é, aí também não. Só gíria da Salve. idade mesmo. Só É. Salve. gíria normal dos jovens. Aí comecei com 15 anos, trabalhei na Seletrix, acho que se eu não me engano até 2015, mais ou menos, né? Seu primeiro emprego foi com o Éder. Foi com o Éder, isso. E aí foi isso, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí depois da Seletrix eu fui para um outro ramo, totalmente diferente, que foi para o ramo de transportes, que era onde meu pai também trabalhava na época lá e tudo mais, e aí eu aprendi bastante coisa, foi até quando eu comecei uma faculdade lá de logística, e é uma totalmente terminou, Vini? diferente, não consegui terminar, não fui capaz. E aí é uma coisa totalmente do que eu fazia, que era tratar com órgão público e tal, transporte era outras coisas, negócio de emissão de Totalmente nota e diferente, tal. né? E aí chegou um dia
que aí acho que até tinha parado com a Seletrix, o Éder, uma época, e eu tinha continuado lá na transportadora. Chegou uma hora lá que eu fiquei meio de saco cheio, eu não queria mais, porque eu não via muito futuro. Porque, tipo assim, o transporte... eu não via muita carreira lá, né? Sim. E aí eu tava meio triste e tal, e aí foi numa época que o Éder voltou com o Yudes, né? Então ele tinha dado uma pausa e ele voltou, coincidentemente, aí ele me ligou, e aí eu também tava meio pra baixo lá na época da transportadora, eu falei, puta, demorou. Agora, eu falei, não, eu já pedi a conta na mesma semana, e na outra a gente já começou, já acho que foi 2019, né, que não, retomou. acho que foi antes, né? 2000. Porque 19 foi a pandemia, né? Ou 20 não, foi a 20 pandemia? a pandemia. Então acho que foi 2018. 18 é por aí, retomou, e aí estamos aí com o Yudes, graças a Deus aí. Quero até aproveitar o embalo e perguntar pra vocês, como que iniciou o Yudes? Foi só vocês dois que começou tudo? Como que foi? Então, o Yudes, O que é o Yudes? Então, o Yudes é um instituto onde a gente organiza concursos públicos e faz a integração de estagiário também. Certo. Então, a gente sempre trabalhou com isso. O Yudes, como eu falei, abriu agora fazem 10 anos que a gente montou. E o Yudes a gente sempre atendeu somente órgãos públicos. Então, como funciona para quem não conhece? A gente sempre participou de licitação. Entra numa licitação para um órgão público, vai lá, manda a documentação, participa e vai e faz o serviço. Então, o Yudes a gente sempre fez essa parte do concurso e do estágio. Então, o concurso a gente tem uma banca que a gente sempre elabora as questões para nós, a gente faz a impressão, a aplicação da prova e a correção, certo? E aí o Yudes começou, como eu tinha lá a Seletrix, mas o meu objetivo sempre foi ter um instituto. Por quê? Porque o instituto, ele facilita alguns processos no meio dos órgãos públicos, essas coisas. Então, foi muito difícil para montar o Yudes, eu até brinco, sabe? Eu precisei ir 16 vezes no cartório. Então, você vai lá, leva o documento, 3 vias originais de cada um, firma reconhecida, aí o cartório fala, tá errado isso. Aí você volta, imprime, faz tudo de novo, tal. Então, quando eu consegui registrar o Yudes lá, para mim foi uma alegria tremenda, porque já tinha a Seletrix, mas eu queria deixar a Seletrix para continuar com o Yudes, porque o Yudes, por ser um instituto, tal, tinha alguns benefícios e é o que eu precisava naquele momento. E aí o Yudes, então, surgiu lá, depois desse todo esse trabalhão aí para conseguir registrar o estatuto. E aí, quando o Yudes surgiu, aí a gente começou a atender esses órgãos que eu já tinha algum conhecimento, alguma coisa. E aí a gente começou a participar das licitações, enfim. Hoje o Yudes, mais ou menos, já atendeu mais de 200 órgãos públicos e muito mais de 5 milhões de candidatos, né? Então, graças a Deus, aí o Yudes já tem um nome bem reconhecido aí no meio dos concursos. Então, a gente atende o Metrô de São Paulo, Sebrae, SESI, Senai, enfim, diversos órgãos a nível Brasil inteiro, né? Então, a gente faz o concurso e o estágio desde Manaus até Porto Alegre. Então, é mais... sobre esse serviço que o Yudes faz. Legal. E o Vini, ele... No início de tudo, você começou sozinho. Sozinho, e aí mas eu vi... Ah, não, né? Quando eu tava o Yudes, você não tava, né? Não, o Yudes não. O Yudes eu comecei sozinho, eu por eu mesmo, né? Sim. E aí eu você tava falou... na parte lá da Seletrix, que não era Isso, Sim. Então, quando o Vi saiu lá, que ele foi fazer a parte do transporte com o pai dele, eu continuei, e aí eu continuei, teoricamente, fazendo sozinho, assim, né? Tinha outros funcionários, aí acho que o Maurício trabalhou lá, enfim. Sim. Então... O Matheus quem fazia o sistema, fazia os sites, tudo, então, e eu fazia tudo e o pessoal, os funcionários que tinha ali no dia a dia, mas toda a parte gerencial, operacional, Você eu que fazia mesmo. Sim. E aí, quando eu parei um tempo com o Yudes, falei, deixa o Yudes aqui de lado, porque trabalhar com órgão público é bem complicado, com concurso mais ainda. Sim. Numa outra oportunidade, a gente pode marcar um dia e contar só as histórias de concurso. Sim. Então, se falar aí sobre concurso, tem muita gente que faz concurso, né? Então, é um outro podcast. Mas aí foi aonde eu falei, vou dar um tempinho, e aí que eu comecei a trabalhar com a Liga Gol, que é um outro projeto que a gente tem também, tá? E aí, quando eu voltei, falei, não, é o que eu sei fazer, é o que eu acho que a gente ajuda a maior parte de pessoas, é o que eu gosto, e aí foi quando eu convidei o Vi, aí o Vi voltou, e a partir de então,
Já faz 5 anos. Vai fazer 18, 5 anos. Fez 5 legal. anos esse ano. Eu lembro, tava até comentando com o Vi essa semana de quando eu iniciei aqui em 2020, né? E eu falei pra ele que a empresa tava bem... Não tava nem no começo, mas ela era bem pequenininha. Teve que tudo reformular, mesmo por causa da pandemia, né? E aí eu lembrei com ele que ficava na sala eu, a Larissa, ele e o Rô lá em cima. Só nós 4 a empresa. E aí eu lembrei, ele lembrou do Vitor, que ficava aqui embaixo na sala de impressão e tal. Bem mesmo? o comecinho. Isso. Quando a gente voltou o IUDS, né? Sim. E aí teve a pandemia, né? Então imagina, a pandemia sem concurso, sem nada, né? E aí, por isso que deu esse time. Mas, graças a Deus, agora já tá voltando tudo ao normal. Né? Sim, foi aí que eu entrei como estagiária, né? Isso mesmo. E aí, eu queria saber, que não demorou muito depois de vocês voltarem com o IUDS, que a Estagiando surgiu. Eu queria saber, como a Estagiando surgiu, como chegou a ideia da Estagiando, se o Vini fez parte disso, ou o Vini é mais IUDS mesmo. Não, na verdade, o Estagiando surgiu por causa da pandemia, né? Então, na pandemia, fechou-se tudo e a gente, todos os funcionários aqui, ficava em casa e todo dia vinha eu e o Vinícius. Então, querendo ou não, a gente atendia os órgãos públicos e tudo parado, mas mesmo assim, alguns órgãos públicos tinham algumas atividades. Tinha os estagiários ativos e tal, e aí a gente ficava aqui. Então, a gente vinha todo dia e ficava aqui. Quase um ano, né? Sim, a gente ficou... Não tinha ninguém na rua, mas a gente vinha todo dia aqui pra manter as coisas, fazer, tal, não parar. E aí, um belo dia, quando começou algumas coisas reabrir e tal, a gente conversando, falou, mano, a gente sempre atendeu órgãos públicos, certo? Com estágio e tal. Por que a gente não começa a atender os estágios de empresa privada? Pensando no quê? A gente falou, vai ter a pandemia, muitas empresas vão sofrer. Sim. E foi o que aconteceu. Muitas empresas sofreram, tiveram que demitir muitos funcionários, e a gente falou, como esses empresários vão voltar a contratar funcionários CLT, essas coisas? Falei, a gente pode ter uma oportunidade de ajudar essas pessoas que ficaram desempregadas, porque muita gente também teve que trancar a faculdade, essas coisas. A gente falou, vamos começar a atender empresas privadas. Por quê? Porque eles vão ter que contratar alguém e a gente faz essa intermediação. Faz, de vez em contratar um CLT, contrata um estagiário, vai ser bom para você, bom pro estagiário, dá essa oportunidade. E foi aí que na pandemia lá surgiu o Estagiando. Então a gente começou a ter toda essa ideia, fazer tudo, falar, o que a gente já fazia pro órgão público, vamos replicar para a empresa privada? E aí foi onde a gente começou. Então, lá no meio da pandemia, a gente montou tudo, começou a fazer tudo, e aí a gente contratou a primeira pessoa do Estagiando, tirando nós dois, que foi a Cris, né? Então, a Cris não quer participar, ela morre de vergonha, mas ela deveria ter participado para ela mostrar como surgiu realmente o Estagiando. E aí a gente falou, Vi, a Cris faz o comercial, você faz a parte operacional lá, que é fazer o contato com as faculdades, contato com os estagiários, e eu vou fazer na parte de recrutamento, entrevistar os estagiários, marcar para fazer entrevista, essas coisas, e foi aí que a gente começou. Sim, então, aí eu lembro até que uma hora que você não tava dando conta mais, que você passou para mim e eu comecei a fazer o recrutamento, né? Foi aí que eu entrei na Estagiando de fato, né? Isso, então, como eu falei, a Cris foi a primeira lá, junto comigo e com o Vi. Sim. E aí ela começou a prospectar clientes e oferecer esse serviço, que a gente já tem outros concorrentes, mas a gente veio com uma coisa diferente, né? Que é a parte do recrutamento mesmo. Então, hoje, o nosso diferencial perante a todos os concorrentes é o recrutamento, é essa proximidade, é toda essa... atendimento com o estagiário e com o cliente. Então, a gente faz o serviço do recrutamento. Vê o que é bom para o cliente e o que é bom para o estagiário. E aí a Cris começou, demorou 4 meses para ela vender. Ela abrir a primeira vaga. Para ela abrir a primeira vaga. Então a gente ficou 4 meses trabalhando sem nada, assim, sem fazer nada. E aí quando começou a vender e o pessoal entender qual que era o diferencial,
Aí a Cris começou a desenrolar. Aí entrou a Cris, aí depois contratou a Michelle e tal. E aí depois você veio. E aí a gente começou a evoluir e fazer todo esse trabalho. Então hoje a gente tá quase em 40 pessoas, né? Sim, inclusive a empresa ela tem o quê? 2, 3 anos? Não, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Isso. E como tá sendo esse processo de crescimento da empresa pra você? Isso, então, a gente, igual eu falo, a gente começou no meio da pandemia, né? Então tudo tava ruim. E para nós, o estagiano, graças a Deus, ele evoluiu bastante. Por quê? Porque a gente veio com essa ideia de ajudar tanto os empresários como os estagiários. Ah, mas o estágio não é novo. Não, não é novo. Mas, se você pegar aqui na rua, aqui mesmo, sei lá, deve ter uns 100 comércios. 80 nunca ouviu falar em estágio. Sim. Eles não E fazem até ideia. mesmo alguns estudantes, né? Se você for numa escola estadual, uma escola municipal, eles nem sabem. Não, a sobre maioria questão do estágio. conhece tudo jovem aprendiz e CLT, né? Isso. Estágio ainda é muito Não novo. sabe Mas da pra você ver, o legislação. estágio existe desde 1980, é muito antigo. Sim. Mas as pessoas não têm essa divulgação. Não. E aí não sabe quais são as vantagens de ter um estagiário. Sim. E aí a gente começou o quê? Levar pro pequeno empresário. Sim. Então, grandes empresas, óbvio, a gente atende, graças a Deus hoje, já temos grandes empresas. Mas o nosso foco, 80%, foi os pequenos empresários. Sim. Para ajudar eles a saírem desse problema aí que teve na pandemia E a também crescer. ajudar o estagiário a evoluir, Até enfim. um primeiro emprego. Então esse foi o nosso diferencial, levar esse estágio para os pequenos empresários. Então o mercadinho aqui da esquina, a padaria, a farmácia, o pequeno comércio, a pequena empresa que presta serviço, para que eles saibam a vantagem de ter um estagiário e o estagiário saiba a vantagem de começar um estágio remunerado. Então ele ajuda na sua família, ele ajuda a sair, a comprar suas coisas. Então o estágio, ele eu acho assim, que ele deveria ser muito mais divulgado no Brasil, porque ele ajuda milhares e milhares de pessoas, entendeu? Sim, tanto as empresas quanto as pessoas que viram estagiários. Igual, eu falei, eu comecei lá como estagiário, no meu terceiro emprego lá, você começou como estagiário, eu vi, se você pegar milhares, grandes empresários começaram como estagiário. Por quê? Porque o estágio, ele agrega muito. E para a empresa, como muitos empresários não conhecem, agregue muito mais, entendeu? Sim. Então, é top para todo mundo. Então, eu acho que por isso que a gente conseguiu evoluir bastante nesses 2 anos aí, que vai fazer o estagiano. Então, a gente saiu, eu vi a Cris, para hoje quase 40 pessoas que a gente consegue ajudar. Enfim, tem mais de 600 estagiários ativos, mais de 100 clientes, que são essas empresas, e a tendência é só evoluir mesmo. Isso aí. Sim. E quais são as maiores dificuldades nesse processo de crescimento? Você fala de evolução como empresa, né? Exato. Isso. A maior dificuldade é fazer com que o estagiário entenda o que é um estágio. Então, hoje não é nem tão difícil a Cris, o Igor, que é o pessoal do comercial, vender a ideia de um estágio para o empresário, para essas coisas, né? Hoje a dificuldade maior mesmo é do recrutamento. Então, é o recrutamento achar um estagiário que queira estagiar. Então, porque muito estagiário, ele, igual a gente falou, o Vi falou, tá lá na escola, não sabe nem o que é fazer um estágio. E hoje tem muita moda esse negócio de internet, aí todo mundo quer ser influencer, quer ser TikTok, quer ser YouTube, quer ser também isso, que também é uma profissão, né? Mas é um trabalho... mais... Fica até chato não sei eu se falar, eu digo mais se é mais difícil, mais fácil, talvez. Que depende do perfil. É difícil, Você pega aí quantos TikToker milionário tem? 50? No máximo, entendeu? Então, é um caminho difícil. Crescer lá também é difícil. Isso, então, por mais que essas pessoas que estão fazendo TikTok, essas coisas, eles também precisam ter um começo. E você estagiando, você já vai ter renda para começar um negócio que você queira, tal. Então, o estágio, para mim, é o início de tudo. Sim. E a dificuldade maior que tem é ter esse estagiário que queira fazer um estágio. E já existiu algum momento que você já pensou em desistir da estagiando, em parar tudo e falar, não deu e não vai dar? Não, nunca. Nunca existiu a Eu tenho a plena convicção, e é o que eu falo para todos aqui, e o Vi também, porque a gente, né, tem esse mesmo pensamento, assim,
isso aqui vai evoluir tanto com essa nossa ideia de diferente, que é a vaga neném, que aí depois a gente pode falar sobre isso e tal, que não tem como voltar atrás. Eu falo pra eles, a gente começou na pandemia com 3, hoje já tem quase 40. A tendência é só evoluir. Porque eu falo pra eles quando a gente faz a reunião aqui, eles têm o melhor emprego do mundo. Sim. É o melhor emprego do mundo. Por quê? Porque você ajuda tanto o empresário como ajuda outra pessoa. Você sai da sua casa todo dia de manhã e fala assim, mano, eu trabalho num lugar foda. Não é o lugar foda, é uma função foda. Sim. Porque é o quê? Pô, você ajuda a pessoa. Quantos estagiários a gente já viu aqui, e desses estagiários que a gente tem nas outras empresas, que sustenta a sua família? Sim. Tem bastante. Então, a gente aqui já viu, eu poderia falar várias histórias aqui que eu sei, mas não é o caso do estagiário, ele sustenta a sua família. Sim. Ganhando a Bolsa Auxílio, que seja 800, 900, 700, 600. Nossa, o estagiário olha lá e fala, nossa, eu vou ganhar 600 reais. Pô, mas pra ele, dependendo do nível, é pouco. Mas 600 reais pra uma pessoa, dependendo, ele sustenta a família dele. Sustenta. Paga aluguel, água, luz e ainda faz a compra no mercado. Sim. Então, é isso que eu falo pra eles. Pô, e esse é o nosso diferencial. E isso eu tenho 100% de convicção, que é o que tá fazendo a gente evoluir, é essa proximidade. Todo mundo que tá aqui do recrutamento compra, liga pro estagiário, ó, tem uma bolsa, você mora onde? Ah, eu moro em Pirituba, eu vou achar uma vaga perto pra você. Não adianta o cara morar em Pirituba, achar uma vaga pra ele no Capão Redondo. Sim, Não tem nada a ver. Então, é esse o nosso diferencial, é a humanização dos nossos funcionários, dos nossos estagiários que estão aqui, entendeu? De entender e fazer isso, né? Ir lá, buscar, conversar. Orientar o estagiário também, E o né? empresário também. Ó, você sabe o diferencial de ter um estagiário? Ah, mas por que eu não tenho um CLT? Porque todo mundo fala, ter estagiário é uma mão de obra barata. Porra, eu acho ridículo falar isso. Não é mão de obra barata, é uma mão de obra totalmente qualificada. Sim. Entendeu? E, por contrapartida, é muito mais barato que ser CLT. Sim. É só por isso. Porque o estagiário tá motivado, você vai levar ele lá. Ah, mas o estagiário faz tudo errado. Isso aí era antigamente. Hoje o estagiário aqui, 80% da nossa empresa aqui é estagiário. Sim. É eles quem levam a empresa. Tem sede de crescer, né? Lógico, é eles quem levam, tão motivados. Se comprar a ideia da empresa mesmo, do empresário, porra, os caras levam a empresa até onde o cara quer chegar. Não precisa ser CLT. Óbvio, todo mundo tem o interesse de ser CLT, efetivar, mas ele começando como estagiário, ele tá aprendendo, ele tá na faculdade aprendendo, vai pôr em prática, enfim. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial e eu não tenho dúvida, zero dúvida, de que isso vai ser muito, muito, muito top daqui uns 5, 6 anos. Vai ser, sabe assim, você pode anotar aí o que eu tô falando e vocês todos. É o negócio top, muito top e vai evoluir cada vez mais. Sim. O que te motiva esse crescimento? Ajudar as pessoas. 100%. Então, o que me motiva todo dia acordar de manhã e vir pra cá e fazer assim, eu tenho um pensamento dentro de mim, né? Que eu acho que todo mundo aí deveria ter isso também. E que eu acho que a humanidade seria muito melhor. Você não tem como ser feliz se você não fizer outra pessoa feliz. Sim. Você imagina se todo mundo pensasse isso? Não ia ter briga. Quem ia brigar? Fala assim, vai brigar no trânsito. Não, pô, mas não sei como que é o dia daquele cara e tal. Então, se todo mundo nascesse, acordasse de manhã e falasse assim, pô, hoje eu vou ajudar alguma pessoa, de qualquer forma que seja, sabe? De conversar, sem brigar, essas coisas. Então, é o que eu penso. O que me motiva é o quê? Que eu tenho um negócio junto com todo mundo aqui, que é o quê? Ajudar o maior número de pessoas. Seja empresário, seja estagiário, seja o funcionário. Porra, não existe nada melhor. Fala assim, não tem nada melhor. É muito foda, mano. A ideia muito, que a Estagiando esteja lá no topo dos mais procurados, assim, daqui a 5 anos. Nem quero que esteja no topo, eu quero que a gente ajude o maior número de pessoas. Sim. Assim, tanto o estagiário como o empresário, entendeu? Recebe bastante depoimento de estagiário, agradecendo, falando quanto foi importante aquela vaga e tudo mais. O auxílio que o pessoal do recrutamento faz para todos os estagiários. Sim. Então, quando oferece a vaga, o pessoal vê até a forma de locomoção do candidato, né? Então, como ele vai fazer para ir, até onde que ele vai, o ônibus auxilia. Na hora da entrevista, vai com uma roupa mais assim e tal, não sei o quê. Sim. Então, a gente presta todo esse auxílio aí. Sim, e você fez isso, né? Sim, eu ia até falar, eu lembro. Eu sei porque na época que eu fazia o recrutamento, eu procurava tudo antes de ligar pra pessoa. Além de analisar o currículo, ver se é boa,
pro cliente, pra vaga, vai ser bom pra ela e pra empresa. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. Além disso, a gente tem que avisar que tem pessoas que não sabem, mesmo que a gente poste o tempo todo, assim, nas nossas redes sociais, tem roupa que não dá pra usar, e etc e tal. É bom a gente sempre falar, não vai de chinelo, não vai de cropped e tal, porque tem gente que, mesmo a gente falando, vai, né? Sim, mas então, aí falta de orientação. Exato. É justamente isso que a gente faz. A gente sempre A gente orienta os estudantes a Sim. como se portar no mercado de trabalho. A gente entendeu? sempre priorizou passar Não essas informações. Oferecer a vaga e é isso. Sim, então, inclusive a gente sempre aproveita também para dar dicas para as pessoas não serem eliminadas na hora da entrevista. Então, sabe o que você pode fazer para você passar na entrevista? Então, sempre dando diquinhas, sabe? E então essa parte da gente é muito humanizada, é muito legal. Bem top mesmo. A ideia do pessoal comprar e falar, isso é muito legal, a gente ajudar as pessoas a crescerem e as pessoas quererem crescer. Então, um ajudando o outro sempre é extremamente importante. Né? Não, e é o que eu falo. Quem tá aqui com a gente, todo mundo compra essa ideia. Sim. Então, as pessoas para começarem aqui e permanecer, você tá aqui mais ou menos desde o início, você já viu passar e sair várias pessoas, né? Sim. Então, as pessoas que ficam que compram essa ideia. Então, quando eles ajudam, a Isla mesmo, do recrutamento ali, quando ela fecha uma vaga, ela comemora. Quando ela vai ajudar alguém, ela fala, caramba, sai apitando. Então, enfim, é esse o diferencial, sabe? Sim. Das pessoas comprarem essa ideia de que o quê? Pô, quanto mais eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. Fim, é só isso. É muito simples, mano. É muito simples. E existe milhões de pessoas que estão desempregadas e que um estágio ajudaria essa pessoa muito, muito, muito. Então, o recrutamento, o cliente abriu uma vaga que é R$600 a Bolsa Auxílio. A gente vê muito aí, concorrente, integrador falando, nossa, mas R$600 é uma bolsa muito barata. E não sei o que lá. Não tem essa. Se o empresário pode pagar 600, você acha que o empresário não queria pagar 1.000, 1.500? Ele também queria. Se ele tá recebendo mais, ele vai pagar mais, óbvio. Mas naquela realidade dele, ele pode pagar 600. E aí você vai falar pro cara que é pouco? Não, mas o cara só tem aquilo, entendeu? E ele paga 600. Mas eu não vou arrumar ninguém por 600? Vai. Se fosse 100, você arrumava alguém. Porque sempre tem alguém precisando. Sim. Eu, como contei minha história, teve um ano que, se o cara me der 600, eu trabalhei entre a Brasilvagen lá até entrar na Codensul de porteiro. Na Eurofarma, ganhava R$287, trabalhava 12 horas em pé. Quem quer faz de tudo, né? Entendeu? Porque era o que eu tinha. Quem quer, quem precisa, faz de tudo. E qualquer experiência é válida, né? Exatamente. Qualquer coisa que você faça, assim, desde um atendimento e tal, é válido pra sua carreira, né? Sem tudo tem um aprendizado. Te dá conhecimento, tanto o estágio te dá a experiência de viver aquilo que você tá estudando, que é extremamente legal. Meu, se você parar pra pensar, tô aqui estudando o marketing, por exemplo, e me arranja um estágio de marketing, cara, isso é muito legal. Sim. Tudo que você sabe hoje é muito mais na experiência, na prática, do que de fato na faculdade, né? Sim, e então, aprende muito mais na prática. É extremamente importante ter essa experiência na área que você tá estudando. Mesmo, não quero seguir, mas você vai ter o conhecimento de... eu trabalhei um pouco na área da economia que eu comecei aqui. Meu, isso é muito legal. Sim. Eu entendo do que eu estudei, eu entendo do que eu tô falando, sabe? Sim. Então isso é muito legal. Acumulando conhecimento, né? É bem top. E tendo essa linha de raciocínio, eu queria saber, você então começaria, se precisasse, se tudo desse errado hoje, você começaria tudo de novo? Sim, eu faria tudo de novo. Não sei se a gente mudaria a forma, mas, como eu falo, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado. Só poderia dar errado se a gente não souber administrar o negócio como em si, porque todo negócio tem as suas peculiaridades, né? Porra, quase não falo. Mas, enfim, todo negócio tem sua peculiaridade. Sim. Então, tem aluguel, tem funcionário, tem custos, né? E não é tão simples. Igual a gente falou, 4 meses a gente não ganhava nada. Sim. Tinha eu pra sobreviver, o Vinícius para sobreviver e a Cris, que saiu de um trabalho de 5 anos, que comprou a ideia que precisava receber também. Sim. Então, assim, é difícil, não é fácil. Eu falando aqui parece mil maravilha, que a gente, tá estourando, não. Hoje a gente empata. Então, hoje a empresa ainda não tem lucro, vamos se dizer assim. Nossa, mas trabalha para não ter lucro? Não, a gente trabalha porque a gente acredita num objetivo, que é o quê? Que isso aqui
o projeto estagiando. Ah, mas não é novidade. Eu sei que não é novidade. Eu acabei de falar, desde 1980 existe empresas que administram estagiário. Mas do jeito que a gente faz, ninguém faz. Não. E tá aqui, você Isso pode chamar relato todo de mundo. cliente também. Sim. E a gente vai trazer clientes aqui, você vai convidar e você vai ver a diferença dos clientes. Sim. E clientes grandes, né? Então a gente atende Subway, atende Copenhague e atende a senhora aqui da esquina que tem um comércio de 2 pessoas, ela e mais um. E aí a gente vai demonstrar esse diferencial, entendeu? Que é o quê? É pensar no próximo. Mano, não existe, não tem coisa melhor. Todo mundo deveria pensar isso. Mano, ajuda alguma pessoa. Sabe assim, não é ajudar, mas não tratar mal ninguém. Sim. Sabe assim, então a gente tem isso dentro da gente. Ajudar o próximo, ajudar o estagiário, sabe assim? Mano, vê que o cara tá com uma dificuldade, sabe? Mano, ó, faz isso, faz aquilo. Ó, vai na entrevista, faz assim, tal. Meu, tem clientes aqui, que o Igor, que cuida do recrutamento ali também, que o cara fala, mas a pessoa não tem dinheiro pra condição. Manda ele vir que eu vou pagar a condição na entrevista. Sim. De tão humanizado que já tem essa parceria, né? Então o Igor identifica um estagiário que tá precisando mesmo e é bom, mas o cara não tem condução, não tem valor. Cliente, você pode pagar pra ele? O cara paga e o cara tá lá. Sei lá, pode relatar aqui mais de 50 estagiários que já foram efetivados, né? Sim, eu sei até que teve um relato que é bem recente. Eles têm, uma empresa tem a norma de as pessoas que forem trabalhar lá e forem fazer entrevista, etc., irem de sapatilha na entrevista. Uhum. E aí tinha uma menina que tinha amado a vaga, e a menina era super boa, super compatível com a vaga, e ela não tinha sapatilha. A empresa pagou a sapatilha só pra ela ir na entrevista. Tipo Sim. assim, mesmo se ela não continuasse, ia ficar pra ela um negócio... Sabe, tipo, não tem desculpa. Ou você quer ir, você vai ter chance de ir. A gente Sim, vai te dar a isso. chance de você Então lá. você imagina, replicar isso pra milhares de pessoas. Sim. O mundo vai Nossa. ser um pouquinho melhor, mano. E é o que eu falo, o nosso sonho, você falou, 5 anos ser o mais reconhecido. Não, eu penso que 5 anos ter um estagiário em cada estado do Brasil. Aí é diferente, Sim. entendeu? Ter a nossa filialzinha lá em Manaus e ir descendo. Tudo. Imagina quantas pessoas a gente pode mudar, entendeu? Sim. Quantos empresários ajudar, quantos estagiários estarem trabalhando, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então esse é o meu sonho mesmo. Ter, pelo menos em algumas regiões, entendeu? Ó, durante 5 anos e daqui 10 anos ter um por estado e a gente poder ajudar muitas pessoas nesse sentido. Né? E vocês pretendem abrir uma outra empresa, crescer em outra área também, ou não? Vai permanecer em UDS, estagiando? Não, tá muito bom, né? A gente, é igual eu falei, o que a gente sabe fazer é concurso, que é o IUDS, então lá é uma outra linha, e aqui no estagiano, a gente é o estagiano, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta, é o que a gente busca, é o que eu necessito fazer para me sentir feliz. Então não adianta querer fazer outras coisas, óbvio, a gente tem outros projetos, né? Enfim, Sim. como a Liga Go, que eu falei, mas o nosso foco 100% é o estagiano. É fazer com que o estagiano chegue ao maior número de pessoas mesmo. E qual que é a maior conquista que já teve aqui da Estagiando até hoje nesse processo? Por exemplo, crescer é uma conquista muito grande. Poxa, passou várias pessoas aqui e hoje tem Sim. gente que gosta de estar aqui. Isso é uma conquista. Sim. Atender clientes grandes é Ah, uma conquista. É que a gente já tem na carteira bastante clientes Sim. já de nome, assim Sim, e tal. Né? eu acho que a maior conquista é o quê? É chegando ao maior número de pessoas, né? Isso. E é o que eu penso. A minha maior conquista mesmo é fazer com que o maior número de pessoas aqui dentro compre a nossa ideia. Sim. Então que a pessoa, se todo mundo que tiver aqui dentro, desses quase 40 aí, tiver o mesmo pensamento que a gente tem, aí é a maior conquista. Assim, Sim. de fazer o quê? Pô, ó, é muito top, vamos levar isso, vamos atender todo mundo bem, Sim. sabe? E aqui tem estagiários, mas tem os CLTs também, e todos esses que já são... CLTs que já foram estagiários. Todos os que são Sempre CLT, começa- tirando a Cris, todo mundo que é CLT aqui já foi estagiário, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. E todos esses que estão aqui, eles compram a nossa ideia. Sim. Por quê? Porque é uma ideia foda. Toda hora eu falo, isso é meio palavrão, mas foda não é palavrão. Foda é de ser foda mesmo. Sim. É que é muito bom, entendeu? É Sim. muito top. Não tem. Todo mundo fala, mano, quando ele fala disso aí, ele fica muito emocionado nesse sentido. Fico, porque é muito top. Sim. É muito top mesmo, entendeu? E a gente ajuda muita gente. Vamos ajudar muito mais no sentido... não é de ajudar de caridade.
Não é porra de caridade. É ajudar. Não, mas é verdade. É ajudar com que a pessoa se evolua. Ou profissional, ou empresário. E o que a gente faz? Intermedia. Pega a vaga do empresário e acha o cara que tá precisando. Sim. Fim. E como? Aí todo é do mundo nosso quer, jeito. todo mundo gosta, todo mundo consegue o que quer, tá tudo certo, né? A gente ajuda um e o outro. E aí todo mundo volta a falar, mas tem um monte de empresa que faz isso. Faz, beleza, continua, tem mercado pra todo mundo. Sim. A gente vai fazer do nosso jeito. Sim, de um jeito diferente, que né? é o nosso jeito, que aí ninguém vai poder copiar. Entendeu? Sim. A gente não copiou nada, a gente só fez uma coisa que outras empresas fazem. Sim. De um jeito diferente, só isso. Legal. Bem Meninos, diferente. Então, pra gente encerrar, vocês têm algum conselho para as pessoas que querem chegar, tipo, pra abrir uma empresa, pra crescer, ou mesmo pros estagiários, vocês têm algum conselho? Quer falar antes? É pro estagiário, Os dois, vai. né? Deixa eu falar na verdade, antes, assim, até como o Éder falou, a dificuldade que a gente tem no estagiário do ensino médio, então a gente tenta passar esse mercado de trabalho mais por esses estagiários, então justamente que ele não tenha esse medo dessas vagas que às vezes pode parecer uma bolsa menor ou uma empresa, porque às vezes a pessoa pode falar, não, mas eu quero fazer um estágio numa empresa top, uma empresa grande. Então qualquer aprendizado que você tenha, desde um atendimento ao público, um telefone, um e-mail, se você chegar numa empresa e falar, não, aqui você só tem que responder o e-mail. Você vai aprender cada dia, você tem que falar dessa forma, você aprende a escrever ou a responder, a falar com as pessoas, então tudo é um aprendizado, então não tenham vergonha de ir atrás do seu estágio, por estar no início, né? Não pensar muito em questão de bolsa auxílio e tal, porque começando cedo já, você tendo isso na prática, só tende a crescer bastante aí. Sim, pensa na experiência que você vai ganhar, no conhecimento que você vai ganhar, que você vai muito mais longe do que pensar só no dinheiro. Quando você já tiver sua formação, isso vai te ajudar muito. Você vai pensar lá atrás, você vai falar, aprendi isso lá em tal empresa e tal, não sei o quê. O conhecimento acaba sendo mais importante pra você gerar o dinheiro do que você só ir atrás do dinheiro, na verdade, né? Exatamente, é isso mesmo. E você? Não, eu acho que o que eu comento é o quê? O estágio hoje está muito na moda das pessoas quererem ser empreendedora, né? Isso evoluiu bastante, né? Sim. Mas o que eu acho assim, o estagiário ele já tem que começar na empresa como um pensamento empreendedor, de que eu sou o dono do negócio, né? Sim. Então eu vou crescer aqui dentro e vou fazer isso crescer comigo. Eu comecei, como eu falei lá nesse ramo, lá em 2001, lá na Conesul, como estagiário, mas como estagiário lá, eu já imaginava que o negócio era meu. Então, desde lá o presidente na época, infelizmente ele faleceu, mas os diretores, a gente tinha tanta proximidade que quando eu saí lá da Conesul, que eu já era o gerente da regional aqui de São Paulo, eles falavam, mano, desde o início você tem esse mesmo pensamento. E é o que eu penso, e é o que, se puder dar dica do estagiário, é o quê? Comece o estágio como achando que ali é uma oportunidade de empreender. Mas eu quero montar um negócio. Beleza. Você tem que aprender em algum lugar. Sim. Então, você tem que ver uma referência, né? Use aquilo como um aprendizado, para além de você ganhar, óbvio, mas de evoluir você como pessoa, sabe? Não tô indo lá, que saco, que chato. Não, mano, eu tô indo lá. Mas eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser um TikTok. Beleza, comece em algum lugar. Sim. Pense que aquilo lá é um lugar para você evoluir. Ajude aquele empresário a crescer, que consequentemente você vai crescer. Sim. Então, se o empresário cresceu, nossa, ele tá crescendo e não tá me ajudando. Não, se ele cresceu, mérito seu também que tava lá. Sim. E aí, com aquilo, vai ser uma evolução. Então, acho assim, o estágio, ele tem que acontecer, o estagiário tem que começar de alguma forma, então ele tem que começar. Ache um estágio, a gente tem diversas vagas, então entra nas redes sociais, procure, se não for conosco, em qualquer outro agente de integração, mas ache um estágio. E lá desenvolva a sua vida, sabe? Tanto financeira como profissional, pessoal. Tenha uma ambição. Pense aquilo como uma evolução para você. Não vou trabalhar lá o resto da vida? Lógico que não. Mas vou também. Enfim, depende do que a pessoa quiser. Mas concentre aquilo como assim, eu faço aqui aquilo que eu gostaria de fazer para minha vida. Exato. Então, eu vou ajudar um ou outro
e assim por diante, né? Isso aí. Então, pessoal, nós finalizamos com esses conselhos que com certeza vai inspirar e ajudar muita gente a mudar essa cabecinha, principalmente nessa questão do salário que o Vini falou, principalmente nessa questão de iniciar por algum lugar que o Éder falou. Então, vai ajudar muito vocês. Eu queria aproveitar também para agradecer a presença de vocês. Foi muito especial trazer vocês aqui pra frente da Estagiando. Não dá risada. Foi realmente muito especial. Legal. E quero agradecer vocês também por assistirem até aqui. E um beijo e até o próximo podcast. Valeu. Um beijinho também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.